Oi, vamos continuar a segunda parte do estudo, falando desse amor maravilhoso de Deus, o que Deus fez para que nós possamos reconhecer que Ele é Deus em nossa vida. Eles viveram ali no Jardim do Éden muito tempo, até que um dia Eva estava ali passeando pelo jardim e viu aquela árvore que Deus falou para não comer o fruto dela, então ela começou a admirar. Estava olhando para aquela árvore. E Satanás, muito astuto, o objetivo dele é de enganar, Ele se fez uma serpente de uma serpente e chegou até Eva e falou para Eva: olha, não é verdade que Deus falou que vocês podem comer tudo do fruto dessa árvore? E Eva disse assim: não, o Senhor disse que nós podemos comer qualquer fruta do jardim, menos da fruta desta árvore aqui. Porque no dia que nós comermos, nós vamos morrer. Aí Satanás virou e disse para Eva dessa maneira: não, sabe por que Deus não quer que vocês comam do fruto dessa árvore? Porque no dia que vocês comerem do fruto desta árvore, vocês vão ser conhecedor do bem e do mal. Por isso que Deus não quer. Porque até aquele exato momento, o homem só conhecia o bem. Porque Deus não queria que o homem conhecesse o mal. Porque Deus sabia que o homem ia se perder. Deus sabia que o mal ia destruir o homem. E essa era a importância de Deus não querer que ele fosse conhecedor do bem e do mal. E Adão só conhecia o bem. Mas Eva ficou muito curiosa, até que Satanás conseguiu vencer ela, enganou. E ela pegou daquela fruta que Deus tinha proibido e comeu. Além dela comer, ela pegou a fruta e levou para o seu marido, e o seu marido comeu. E no exato momento que eles comeram essa fruta, eles pecaram. Porque eles desobedeceram a palavra de Deus. No momento que eles comeram dessa fruta, eles olharam para si e se viram nus. Porque até então, enquanto eles estavam obedecendo a palavra de Deus, a justiça de Deus, eles eram revestidos do poder e da justiça de Deus. No momento exato que eles desobedeceram a Deus, eles perderam a justiça de Deus. O ser humano sem a justiça de Deus são nus perante Deus. E eles sabiam que Deus tinha uma hora para ir no jardim para falar com eles, e eles se esconderam. Aí Deus chegou e perguntou: Adão, cadê você? Aí ele falou assim: olha, eu estou aqui, Senhor.
Mas por que você escondeu? Ele disse: é que eu estava nu e fiquei com vergonha do Senhor. Aí Deus disse: mas por quê? Quem falou para você que você estava nu? Você me desobedeceu e comeu da fruta que eu proibi. Aí aquela história: ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu me enganou. Aí a mulher: ah, a serpente me enganou. Como eles entraram em pecado, o pecado não pode permanecer na presença de Deus. E eles foram expulsos do jardim. Este é o pecado original. É o pecado que traz a condenação eterna. O pecado que separa o homem de Deus é a desobediência da sua palavra. E eles tiveram que sair de lá. E nesse exato momento, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. O homem perdeu a comunhão com Deus. O homem que tinha tudo. Deus fez o ser humano não para morrer. Deus fez o ser humano para viver eternamente. Desde que ele obedecesse a sua voz. Era simplesmente ele obedecer aquilo que Deus mandou. A pergunta é: aquela fruta tinha veneno? Não, não tinha veneno. Mas o que estava em jogo ali era a obediência da palavra de Deus. O homem preferiu obedecer mais a mentira de Satanás do que realmente a palavra de Deus. E nesse exato momento, o ser humano perdeu a comunhão com Deus. O homem vendeu os seus direitos, porque o homem era o príncipe da criação. E ele passou tudo a Satanás. E a Satanás, desse dia em diante, passou a ser o príncipe deste mundo. A única coisa que Satanás não pode tocar é na vida do ser humano, porque nós temos um fôlego de vida. Aquele sopro que Deus deu lá no Jardim do Éden, aquilo são um fôlego de vida. Mas um dia, esse fio de vida será cortado. Para vocês entenderem, a palavra de Deus diz que para eles não comer daquela fruta porque eles iam morrer. Eles não morreram fisicamente, porque sabe o que é morte? Morte significa separação. Isto é morte. Fisicamente, quando o nosso espírito separa da nossa carne, nós morremos. Quando nós não obedecemos a Deus, o nosso espírito é separado de Deus. E como Adão desobedeceu a Deus, ele perdeu essa comunhão com Deus, ficou separado de Deus para a eternidade. Deus, mesmo amando, Deus ama o pecador. Mas Deus detesta o pecado.
E queira ou não, nós herdamos a morte por causa de Adão. O homem perdeu a comunhão com Deus.